Dependendo de onde se vive, o mundo pode por vezes parecer superpovoado, mesmo na natureza. Mas, em alguns casos, um pequeno planeamento e coordenação cuidadosos podem fazer uma grande diferença na qualidade de vida para todas as criaturas, grandes ou pequenas. Bem-vindo a esta nova edição do Eco África. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Hoje vamos assistir a algumas formas de alcançar mais com menos. Aqui vão os nossos destaques. Vamos ver como as vagens de cacau podem ser utilizadas para produzir energia, bem como delicioso chocolate. Saiba como o cultivo conjunto de algas e peixes ajuda a produzir melhores frutos. E vamos visitar centros urbanos que se estão a adaptar às mudanças na mobilidade. Sabia que a água doce constitui menos de 3% de abastecimento de água da terra, mas que quase metade de todos os peixes vivem em lagos, rios e zonas úmidas de água doce? A nossa primeira reportagem leva-nos à nossa vizinha África do Sul, onde está em curso um trabalho de sensibilização em nome dos ecossistemas de água doce e as suas espécies únicas. Numa missão com roupa de mergulho e com uma câmara aquática, o biólogo Jeremy Shelton, da cidade do Cabo, quer mostrar às pessoas o fascinante mundo dos peixes de água doce e alertá-las sobre o risco de perdermos tudo isto. Eu sou apaixonado por trazer ao público estas criaturas e as histórias incríveis que acontecem debaixo da água. Atrair o interesse para que se entenda por que é que estas barbatanas se iluminam de vermelho ou por que das pequenas saliências na cara dos peixes. Despertar a curiosidade do público para estes ecossistemas, até agora escondidos. A região do Cabo, na África do Sul, é o lar de muitas espécies de peixes de água doce. Metade delas não existem em mais nenhum lado. Porém, espécies invasoras e predadoras como o robalo e a truta, bem como a utilização da água dos rios para irrigação, têm ameaçado estes ecossistemas e as criaturas que aqui vivem. Globalmente, os peixes de água doce tornaram-se um dos grupos de animais mais ameaçados do planeta. Este grupo de organismos é cada vez mais raro. E aqui, na África do Sul, a situação não é diferente. Um relatório recente divulgou que 1/3 de todos os peixes de água doce do mundo estão ameaçados de extinção. No Cabo Ocidental, os funcionários da Cape Nature tentam salvar essas espécies com a tarefa de preservar a biodiversidade em toda a província. Eles recolhem e analisam dados e trabalham com os proprietários locais. Proteger peixes e rios é difícil, pois são sistemas longos, longitudinais e há um rio amontante e um ajusante. Não é como um sistema de conservação terrestre, onde se coloca uma vedação de caça e se define que as espécies a proteger ficam de um lado e as demais do outro. A informação recolhida pela Cape Nature e outras organizações não foi compilada, mas a equipa do Centro de Investigação de Água Doce de Jeremy Shelton espera melhorar o acesso a estes dados através de uma plataforma única. Temos estado a recolher dados de diferentes organizações e disponibilizamos esses dados para a tomada de decisões e o planeamento da conservação. O objetivo é preservar melhor a biodiversidade e os ecossistemas da água doce. Mas para que isso aconteça, é preciso alertar as pessoas sobre o problema. Num pequeno parque urbano na cidade do Cabo, os membros da equipa de investigação mostram aos estudantes como conduzir um controle científico básico da saúde do rio. E não se trata apenas dos peixes. O projeto está a ensinar os jovens a avaliar o rio, procurando outros indicadores como as libélulas e os insetos. A ideia é mostrar-lhes o quão interligadas estão as espécies neste ecossistema.
No futuro, esta não deverá ser uma tarefa fácil. Além dessas ameaças, o aquecimento global pode pôr estes ecossistemas em perigo e levar muitas espécies à extinção, mesmo antes do fim do século. Este local onde estamos sentados agora é um dos últimos rios de planície, nesta parte do mundo que ainda tem uma população saudável de peixes de água doce. No verão, ainda existe água limpa para os peixes. Os lugares como este são importantes porque nos mostram o que é um rio saudável e nos inspiram a promover a saúde dos rios na África do Sul e em todo o mundo. Sendo um país semiárido, a África do Sul precisa mesmo de conservar os seus ecossistemas de água doce e as espécies únicas que neles vivem. Todas as criaturas precisam de espaço adequado para prosperar, não apenas debaixo da água, mas também em terra. Mas, infelizmente, os seres humanos têm as suas próprias ideias sobre o que seria uma utilização adequada da terra. Estamos prestes a ver um exemplo disso no Quênia. Depois do que parece ser décadas de comércio sem considerar a conservação, será que as coisas estão a mudar? Elefantes atravessam o santuário de Kimana, um corredor crucial para a vida selvagem. Perto do Parque Nacional de Amboseli, esta terra é propriedade partilhada dos Maasai locais. Despontando no horizonte está o Monte Kilimanjaro, o pico mais alto de África. A família de Samuel Kanki vive aqui há gerações. Ele e muitos outros Maasai apoiam um programa de conservação local. Alugam suas terras ao programa para que os elefantes possam seguir em segurança pelas rotas estabelecidas. Como pastores, os Maasai beneficiam ao manter o acesso a grandes áreas de pastagem para o seu gado. No entanto, no ano passado, alguns Maasai venderam seu terreno a um agronegócio especializado no cultivo de abacate. Um deles foi Jeremiah Salash. Temos o direito de cultivar por nossa conta, em vez de arrendar terras ao programa de conservação que pagam um valor irrisório. Imagine que por 60 acres de terra, uma pessoa vai receber cerca de 20 mil shillings quenianos. As pessoas têm família, precisam de pagar os estudos aos filhos, os cuidados de saúde e outras necessidades básicas. Portanto, quem cultiva pode ganhar muito dinheiro. Mas o cultivo de abacate requer uma grande quantidade de água. Os críticos alertam que pode perturbar o equilíbrio do ecossistema local e privar os Maasai, o seu gado e a vida selvagem da água de que dependem. A produção agrícola beneficiará apenas algumas pessoas e empresas ricas como a Cliavo, que vale milhões. Ela pode dar-se ao luxo de comprar sementes de abacate no valor de 20 milhões de shillings quenianos, ao contrário dos Maasai, que mal podem pagar por um poço artesiano. Desde então, a Agência Ambiental do Quênia interveio e retirou a licença do agronegócio. E embora a empresa tenha contestado a decisão, os conservacionistas dizem que tal cultivo seria devastador. O maior perigo de ter esta quinta é criar precedentes para que outras também se instalem no local. No momento em que o corredor for fechado, inicia-se a extinção de elefantes em Amboseli e muito provavelmente no Quênia. Isso pode nunca acontecer, pois a empresa perdeu a ação judicial. Alívio para os conservacionistas. Este corredor é muito importante e a decisão pela sua proteção é muito benéfica e importante para todos nós. Mais importante ainda, este é um corredor nacional de vida selvagem bem delimitado, não foi definido pelas pessoas. Nós adaptamos-nos porque os elefantes definiram que se deslocarão das colinas de Chulus para Amboseli, para o Parque Nacional de Kilimanjaro. O turismo está a recuperar muito bem. Temos alguns investidores de sucesso desta área, apesar da Covid-19. Nós temos potencial. A decisão não protege apenas o futuro dos elefantes e dos pastores Maasai. Também prova que os programas de conservação podem fazer frente aos interesses econômicos e vencê-los. Isso é bastante animador, e não apenas para os elefantes.
há muitas pessoas que também estão interessadas em manter o trânsito a fluir nas cidades e acreditam que a mobilidade urbana poderia ser mais eficiente, mais sustentável e certamente mais saudável. A nossa próxima reportagem vem da capital alemã, Berlim. Os seus veículos podem variar na sua forma e cor, mas estes manifestantes sobre rodas em Berlim têm um objetivo em comum. Pedem mais percursos sem carros para ciclistas, mais zonas pedonais e menos carros na cidade. Penso que há infraestruturas suficientes para o transporte motorizado. Por isso, precisamos de mais espaços para os ciclistas e lutar por uma Berlim mais verde. O governo de Berlim adotou novas políticas de transporte nos últimos anos. Criou mais ciclovias e converteu algumas ruas em zonas só para bicicletas e pedestres. Mas os ativistas dizem que estas ações não são suficientes para melhorar a qualidade do ar e de vida na cidade. Por isso, criaram uma petição para que os berlinenses pudessem decidir, através de um referendo, o futuro do trânsito no centro da cidade. Todas as dezenas de milhares de pessoas que aqui vivem poderiam ter uma palavra a dizer. Para além de ser tudo muito mais calmo, verde e agradável, seria também um espaço público que as pessoas poderiam usar e não um espaço cheio de carros. Em algumas partes do mundo, os centros urbanos já estão a ser transformados. O aumento das compras online nos últimos anos levou a uma queda no negócio de muitas lojas de retalho, tendência exacerbada pela pandemia. Muitos espaços comerciais e parques de estacionamento estão vazios. Esta realidade fez com que muitos arquitetos começassem a repensar o planeamento urbano e a mobilidade. Gleichzeitig muss es aber so sein, dass É importante para viver e trabalhar na cidade. É a única forma de reduzir a quantidade de tráfego pendular. Sparen wir auch noch viel mehr an diesem Pendelverkehr. Esta antiga loja de departamentos no centro de uma cidade alemã foi convertida num edifício de apartamentos com lojas, com uma zona de pedestres. E em Berlim, a mesma coisa. Este edifício foi concebido para as pessoas que não têm carros. Há lojas, ateliês de artistas, apartamentos e escritórios. Tudo criado para se viver e trabalhar sob um mesmo teto. Os canteiros de flores também não foram esquecidos. Cidades como Copenhaga mostraram que é possível excluir os carros dos centros das cidades, reservando-os apenas a pedestres e ciclistas. Também em Nova York, a área de Times Square da Broadway foi convertida numa zona livre de trânsito, com esplanadas de rua, em um projeto de urbanistas dinamarqueses. Paris quer plantar centenas de árvores no Champs-Élysées e à volta do Arco do Triunfo para conter o tráfego. Em Berlim, ainda há um longo caminho a percorrer, mas aqui os ativistas têm objetivos claros. Queremos criar a maior área reduzida de automóveis do mundo. E são 85 km². Trata-se agora de perguntar às pessoas o que elas realmente desejam. Os ambientalistas em Berlim também lutam contra os planos de extensão de uma autoestrada. Aos seus olhos, a sua construção seria um grande retrocesso. Para manter a mobilidade urbana, a partilha de carros foi saudada como um passo na direção certa quando foi introduzida pela primeira vez numa escala maior recentemente. Agora, um grupo de pessoas de outra cidade alemã adaptou esta ideia, tornando-a ainda mais ecológica. Veja no Faça Sua Parte desta semana. As emissões por dióxido de carbono provenientes dos carros são um dos grandes catalisadores da mudança climática. É vital para o planeta encontrar meios de transporte alternativos. E foi o que fizeram os membros da iniciativa alemã Cidade de Bonn, em transição, disponibilizar bicicletas de carga gratuitamente. As bicicletas são quase todas elétricas e podem ser reservadas através de uma plataforma online. As bicicletas
sementes podem ser recolhidas em 6 sítios diferentes. Para mim, é uma maneira de ajudar a combater as alterações climáticas e ter uma alternativa para os autocarros, comboios e carros. As pessoas dizem que é difícil fazer algo pelo clima, mas com este projeto é realmente fácil. As pessoas podem utilizar as bicicletas de carga para fazer compras ou transportar objetos grandes. Todos os membros da iniciativa são voluntários e as bicicletas são financiadas através das doações. Com esta iniciativa, os triciclos são agora muito mais vistos e adorados na cidade. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Aqui no EcoAfrica vimos bastantes exemplos do que as pequenas cooperativas podem fazer. Uma delas encontra-se na Costa do Marfim, o maior produtor mundial de grãos de cacau. Mas lá, na realidade, os produtores de cacau ganham bem pouco, embora o mercado do chocolate esteja em expansão. Uma cooperativa de mulheres pretende trazer mais equilíbrio a este modelo de negócio e estão a colher resultados incríveis. Felizmente, o ambiente também está a lucrar. Tipicamente considerada uma atividade masculina, não era comum ver mulheres na colheita do cacau. Mas agora, nesta aldeia da Costa do Marfim, elas estão a cultivar e a produzir. Juliette Quasso fundou uma cooperativa de mulheres na sua aldeia natal, no sul do país. O objetivo é produzir grãos de cacau de forma sustentável e utilizá-los para fazer mais do que apenas chocolate. Não deitamos nada fora. Começamos com a mucilagem, que é a polpa pegajosa e que nunca é utilizada na produção do cacau. Acrescentamos-lhe sabores e especiarias, o que é invulgar e inovador. Também o sumo da polpa é usado para produzir grãos de cacau aromatizados e as cascas para fazer o chá. As 40 mulheres que aderiram à cooperativa têm agora um rendimento extra para si e para as suas famílias. Eu costumava trabalhar ocasionalmente e não ganhava muito dinheiro. Desde que entrei na cooperativa, ganho cerca de 4 euros todos os dias. Estou feliz. Graças à cooperativa, sou uma mulher independente. A maioria dos 26 milhões de habitantes da Costa do Marfim trabalha no setor agrícola. 40% do cacau do mundo provém deste país da África Ocidental. Anualmente, cerca de 25 milhões de toneladas de cascas e sementes acabam queimadas ou no lixo. Produzir mais a partir dos frutos é bom para o ambiente e permite que as famílias da aldeia ganhem mais com as suas colheitas. Precisamos de aumentar o valor do nosso cacau para lhe dar mais credibilidade. Comigo, as mulheres estão envolvidas e esta inclusão fará uma verdadeira diferença. Irão melhorar a cadeia de valor do cacau, algo que até agora era domínio dos homens. Que apparemment était juste dévolu aux hommes qui vont les traiter. Juliette Quasso está a fazer uma entrega numa loja em Abidjan que vende os produtos da cooperativa. São sementes de cacau aromatizadas, misturas de especiarias e chá. A Agência Alemã de Cooperação Internacional ajudou a estabelecer o contacto. Esta entidade apoia iniciativas sustentáveis para assegurar a subsistência dos agricultores em toda a África. Ela é um exemplo para outras mulheres quando se trata da expansão do processamento do cacau e desenvolvimento de novos produtos. Juliette Quasso tem um apartamento em Abidjan. Na cozinha, prepara os seus produtos e experimenta novas ideias. A inspiração chega quando eu estou na minha cozinha. Quando começo uma receita, surgem várias ideias. E a ideia de Juliette Quasso para obter mais do cacau está a dar certo. O governo da Costa do Marfim prepara-se para construir uma central de produção de energia à biomassa que irá transformar a abundância de resíduos de produção do cacau do país em eletricidade. Isto é o que chamo eficiente, dar bom uso aos resíduos orgânicos. A nossa próxima reportagem é sobre um método eficiente e amigo do ambiente.
Um grupo de empreendedores no Ghana encontrou uma forma de combinar a piscicultura com a produção de fertilizantes orgânicos. Estas mangas estão com bom aspecto. Joyce Mensah trata as suas árvores com fertilizante orgânico feito a partir de algas que ela própria cultiva, o que torna as plantas menos suscetíveis a manchas negras bacterianas. Vemos que é bom trocar os fertilizantes pela água das algas. Dá-nos muito mais frutos e mais saudáveis, pois já não utilizamos químicos. Muitos agricultores no sudeste do Ghana dependem de fertilizantes e pesticidas artificiais. Joyce Mensah era uma delas, até ouvir falar do sistema eco-aquapônico, desenvolvido por 2 empresários da África Ocidental. Cada uma das 24 piscinas na sua quinta contém um pequeno ecossistema próprio. Estas plantas aquáticas são plantas que os peixes conhecem da natureza. Elas são muito saudáveis. É significativa a parte sobre as plantas aquáticas, por isso torna as algas que produzimos únicas e poderosas. Estas plantas aquáticas fornecem o nutriente base a partir do qual as algas são cultivadas. As piscinas têm dupla função: cultivar algas para fertilizar e ainda criar peixes para a alimentação. O produtor garante que a água é limpa. Preocupados com a desertificação e degradação do solo na região, estes parceiros passaram anos a desenvolver a sua ideia. O principal problema com o qual as algas aqui cultivadas deverão lidar é a degradação do solo. Temos visto que os solos estão a ser degradados pelo uso de nutrientes prejudiciais à agricultura. E isso causa um enorme problema para o ambiente e afeta a qualidade dos alimentos. O fertilizante teria de ser acessível para tornar a agricultura orgânica atraente. Por isso, custa 50 pesewas o litro. Mas muitos agricultores precisam ser persuadidos. Uma cooperativa agrícola numa aldeia próxima enfrenta o grave problema da degradação do solo. Mathieu Doueno fala aos seus membros sobre o método orgânico, mas muitos estão céticos. Mencionam a dificuldade do transporte de recipientes pesados para regar as plantas semanalmente. Doueno insiste nos benefícios. The chemicals are being washed into our water bodies, which affects our. Os produtos químicos estão a ser lavados nos nossos corpos de água e isso afeta os peixes e as pessoas que bebem essa água poluída pelas atividades da quinta. São problemas para o meio ambiente. Temos outros desafios em que as culturas não chegam de todo por causa dos químicos. Some crops don't come at all because of the chemicals. Não muito longe da cooperativa agrícola, este biólogo marinho passou anos a conduzir a sua própria investigação. Ele acredita que o fertilizante de algas tem o potencial de transformar o Ghana e a África no centro para a agricultura biológica. Production of algae that is integrated with fish. A produção de algas integradas com os peixes é uma forma rentável de produzir fertilizantes mais baratos e prontamente disponíveis para a produção de culturas. Poderá no futuro ser uma alternativa ao fertilizante convencional. Be an alternative to the conventional fertilizer that is applied. Joyce Mensah está convencida dos benefícios desta nova ideia. Começou a produzir sumo de manga, já que colhe mais frutos com melhor qualidade. Até agora, o sumo é só vendido localmente, mas se tudo correr bem, ela espera expandir o mercado. Assim chegamos ao final do nosso Eco África de hoje. Espero que tenha gostado do programa. E não se esqueça de se juntar a nós novamente na próxima semana. Se tiver algum comentário ou quiser saber mais sobre questões ambientais, consulte as nossas redes sociais. Eu sou Dália Langa, a partir de Maputo. Até para a semana.